Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver com vocês essa questão de condução de calor. Questão interessante, questão enrolada essa daí. Vamos lá. Um engenheiro, ao projetar uma parede de isolamento térmico, verificou a possibilidade de utilizar vários materiais. Tijolos cerâmicos, cuja condutividade é 0,7, de concreto 0,9, de granito 3,5, de gesso 0,45 e de madeira 0,14. Essa condutividade, pessoal, ela mede a capacidade do material de conduzir calor. Quanto maior a condutividade, mais calor vai passar pelo material. Quanto menor a condutividade, menos calor passa pelo material, tá certo? Continuando. Considerando a mesma amplitude térmica. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica vai ser a diferença de temperatura entre a região quente e a região fria, certo? A mesma área, ele vai considerar também aqui a mesma área de parede para todos os materiais. Essa área de parede aqui é a área A, é igual para todo mundo. Assinale a assertiva correta. Aí beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui uma folha nova e vamos anotar isso aqui, ó. Você vai ter, qual é a expressão da condutividade? A condutividade térmica é o produto de K vezes a área, vezes a diferença de temperatura, dividido pela espessura da parede. Mas ele disse que a diferença de temperatura é a mesma e disse que a área é a mesma. Portanto, você vai ter um fluxo de calor aí proporcional a quem? A condutividade térmica e inversamente proporcional a quem? A espessura. Certo? Aí vamos ver quais são as alternativas aí. Primeiro, aí ele está dizendo, mesmo com 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, a parede de concreto apresenta maior fluxo de calor. Então, peraí, eu vou comparar quem? Eu vou comparar o gesso com o concreto. Nesse caso, pessoal, aqui não tem jeito, eu vou fazendo um por um. Vai dar um trabalhinho, mas eu vou ter que fazer um por um até chegar na resposta. Então, vamos lá. Comparando gesso e concreto. Então, vamos escrever aqui gesso, certo? Vamos escrever aqui o gesso, certo? E o concreto. Quem é o K do gesso? O K do gesso ele deu aqui, ó. É quanto? Onde é que está? 0,45. E o K do concreto, quanto é? 0,9. Então, o K do gesso é 0,45 e o K do concreto é igual a 0,9. Aí, nesse caso, o fluxo de calor do gesso, assim, ele ainda falou de espessura, né? Então, nesse caso aqui, o que eu posso dizer? Ele está dizendo, mesmo com 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, então, a parede de concreto tem 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, né? Aqui, ó, vamos só ler de novo. Mesmo com 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, vírgula, a parede de concreto apresenta maior fluxo de calor. Então, quer dizer o quê? Que a parede de gesso tem uma espessura E e a parede de concreto tem uma espessura 2,5 E. Qual deles apresenta maior fluxo de calor? Aqui o fluxo de calor seria o K do gesso, 0,45 sobre E. E aqui o K do concreto apresentaria um fluxo de quanto? 0,9 sobre 2,5 vezes E. E aí, quanto é que vai dar? 0,9 dividido por 2,5. 0,9 dividido por 2,5. Vai dar igual a quanto? 0,36. 0,36 dividido pela espessura. Qual dos dois seria maior nesse caso? Quem é maior é 0,45 sobre E, né? Aqui é 0,36, aqui é 0,45, esse aqui é maior. Então, o fluxo de calor no gesso seria maior do que do concreto. O que ele está dizendo aqui na letra A? Ele está dizendo que mesmo com 2,5 vezes a espessura da parede de gesso, a parede de concreto apresentaria maior fluxo de calor. Ele está dizendo que o concreto apresentaria maior fluxo de calor. E nós vimos que não. Quem apresenta maior fluxo de calor aqui é quem? É o gesso. Aí, nossa, Glauco, que cansativa essa questão. É cansativa mesmo. Essa daqui está descartada. Essa letra A está descartada. Agora vamos à letra B. O que diz a letra B? Na letra B, ele vai comparar quem? Ele vai comparar a parede de madeira, deve ser 25%
menos espessa do que a parede de granito para manter o mesmo fluxo de calor. Vamos ver se isso é verdade? Aí a gente vai comparar quem? Madeira com granito. Então já vamos para mais dois materiais a ser comparados aqui, né? Quais são esses materiais? Madeira e granito. Madeira e granito. Certo. A condutividade térmica da madeira e a condutividade térmica do granito. Quais são? Madeira, onde é que está? 0,14. E granito, 3,5. Uma diferença gigante, né? Madeira, 0,14 e o granito, 3,5. Então, ele está dizendo aqui, a parede de madeira deve ser 25% menos espessa que a parede de granito para manter o mesmo fluxo de calor. A parede de madeira deve ter uma espessura 25% menor, ou seja, a espessura do granito é e a espessura da madeira é 25% menor, ou seja, 0,75 vezes a espessura do granito. Porque é 75% da espessura do granito. Será que é isso? Aí vamos ver aqui como é que se calcula esse fluxo. Aí quem seria esse fluxo da madeira? O fluxo na madeira vai ser, como é que calcula? Está aqui, ó, condutividade dividido pela espessura. Condutividade, 0,14 dividido por 0,75 é. E aqui no granito vai ser 3,5 dividido por E. Lógico que vai dar uma diferença gigante, né? 0,14 dividido por 0,75 vai dar 0,18. 0,186 sobre E. E aqui 3,5. Qual deles tem maior fluxo de calor? O maior disparado é o do granito, né? E aí não dá para ser igual. Ele estava dizendo que os dois seriam iguais e não tem como eles serem iguais. Então, nesse caso aí, a letra B também está descartada. Na letra B, a parede deve ser cerca de 25% menos espessa que a parede de granito para manter o mesmo fluxo de calor. Não, se for 25% menos espessa, não mantém o mesmo fluxo de calor, não tem quem faça. E aí agora a gente vai para a letra C. Na letra C, o que é que ele está dizendo? Aí a gente está testando de um por um, não tem outro jeito. Quer dizer, pode até ter outro jeito, mas eu acho mais complicado. O jeito mais fácil que eu acho é esse aqui mesmo, certo? Então vamos lá. A parede de concreto deve ser cerca de 30% mais espessa que a parede de tijolos de cerâmica para manter o mesmo fluxo. Então ele vai comparar concreto com cerâmica. Vamos ver aqui, ó. Concreto com cerâmica, certo? Vamos pegar os valores das condutividades. Condutividade do concreto e condutividade da cerâmica, certo? A condutividade do concreto vai dar quanto? Mesmo com espessura 4... Não, ele está dizendo aqui, mesmo... sim. Primeira condutividade, concreto 0,9 e cerâmica 0,7. Concreto 0,9 e cerâmica 0,7. Ok. E em relação às espessuras? A parede de concreto deve ser 30% mais espessa. O concreto deve ser 30% mais espessa. Então eu digo assim, ó, a cerâmica tem espessura E e o concreto tem espessura 30% maior, 1,3 E. Aí eu vou calcular o fluxo de calor em cada um. Fluxo de calor no concreto, quanto vai ser? Vai ser a condutividade, 0,9, dividido por 1,3 E. Vai dar quanto? 0,9 dividido por 1,3. É conta, meu amigo, é conta. Desumano isso aí, tá? 0,692. 0,692 dividido por E. E aqui desse outro lado, o fluxo na cerâmica vai ser igual a condutividade 0,7 dividido por E. Vai dar um valor aproximadamente igual, porque aqui ó, deu 0,7 e aqui deu 0,69. São valores muito próximos. Não são iguais, mas são próximos. Então aqui ele está dizendo o quê? A parede de concreto deve ser cerca de 30%. O cerca salvou a pátria. Não é necessariamente 30%, mas aproximadamente 30%, para que a parede de tijolo e de cerâmica tenha o mesmo fluxo de calor. Então, sim, essa alternativa é correta. Por quê? Porque usando exatamente 30%, deu 0,692 e 0,7. Então, sendo um pouquinho diferente esse valor, já dá certo para ser igual a esses fluxos de calor. Então, nesse caso aqui, a afirmativa C está correta. Agora, vamos ver as outras, né? A letra D.
com a mesma espessura de parede, com 4 vezes a espessura, com a mesma espessura de parede, com 4 vezes a espessura da parede de tijolos cerâmicos, a parede de madeira apresenta maior fluxo. Vou nem mexer com isso, né? Por quê? Porque não compensa. Eu preciso ver se as condutividades, nesse caso aí, do tijolo e da madeira são 4 vezes um maior que o outro. São, ó, madeira 0,14 e o outro é tijolo. Cadê tijolo? 0,7. 0,7 é 4 vezes maior que 0,14? Não. Então não adianta nem mexer, né? Não precisa mexer. E a letra E. O engenheiro deve optar pela parede de tijolos cerâmicos, pois apresenta menor espessura entre todos os materiais pesquisados. Não fala de espessura. Não tem falando de espessura aí, né? No enunciado não se fala de espessura. Então, nesse caso, a alternativa correta para essa questão, letra C, uma questão bastante trabalhosa. A gente teve que testar aí várias alternativas, fazer vários cálculos aí. Mas nesse caso aí ficou como resposta correta mesmo a letra C, beleza? Então é isso, se você gostou, deixa sua curtida, segue o nosso canal, mas segue mesmo, você não vai ter nada a perder aqui, você só vai ter a ganhar. A gente traz muito conteúdo de física, Enem, vestibulares, sempre muito antenado com o que está acontecendo no mundo, a gente traz alunos de atualidades, você não vai se arrepender de seguir a gente não. Segue a gente aí e quando seguir a gente, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeo novo quando a gente postar aqui, que é para você acompanhar e já turbinar seus estudos, beleza? Então é isso, valeu e até a próxima.